Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos na presença do Senhor mais uma manhã, agradecendo a Ele pelo presente da vida que Ele nos deu nesta manhã, graças a Deus, por ter cuidado de nós no dia de ontem. Não importa o que fizemos ontem, né? O importante é que nós trabalhamos para o Senhor, trabalhamos para nós e também tivemos, né, mais uma vez os cuidados do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes nós reclamamos, é porque nós somos reclamadores mesmo, mas só de nós sentirmos e ver o que o Senhor tem feito por nós, nós éramos para estar dando graças a Deus todos os momentos, glória a Deus todo momento, porque às vezes uma coisinha que saiu que não foi do agrado, a gente começa a murmurar. Não vamos murmurar, não, vamos agradecer a Deus, porque muitas vezes é aquela coisinha ali que está sendo um corte de algo que aconteceu na sua vida. Outras vezes são coisas mesmo da vida que vai acontecer. Então nós temos que dar graças a Deus, glória a Deus. Nós podemos até comentar, né? Está acontecendo isso e isso, mas graças a Deus estou aguardando no Senhor. Né? Então temos que glorificar a Deus e guardar no Senhor. Precisamos também tomar atitudes diante das coisas de Deus, nós fazermos uma retrospectiva de nossas vidas, porque tem coisas lá no passado ainda que precisa ser mudado, precisa pedir perdão a Deus. Às vezes nós não estamos hoje prosseguindo, nós não estamos hoje sendo o que é para nós sermos, o que Deus quer que nós sejamos, é porque nós estamos em falha lá atrás com outras pessoas, pessoas que nós ferimos, pessoas que nós falamos mal, pessoas que nós até mesmo xingamos, né? Então vamos voltar e vamos pedir perdão ao Senhor. Por quê? Porque nós podemos a qualquer momento encontrar com essas pessoas e se nós somos verdadeiramente servos do Senhor e falamos que cremos em Deus, estamos aguardando a volta do Senhor, nós temos que estar com a nossa vestidura limpa, porque muitas vezes nós pensamos que está tudo ok, né? Porque a gente faz e não está sentindo, mas às vezes não está tudo ok. Então vamos fazer uma retrospectiva, vamos pensar. Se nós não lembramos, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que traga na nossa mente o que nós fizemos de errado ainda, que nós precisamos consertar com Deus. É tempo de conserto, é tempo de voltarmos, é tempo de reconciliação, é tempo de abraçarmos. Então, porque existe, aí tem pessoas que falam assim, mas nem mesmo Cristo agradou a todo mundo. Eu não estou falando para agradar, mas sim pedir ao Espírito Santo de Deus para nos ensinar a conviver. Porque nem toda pessoa, falo eu dessa maneira, nem toda pessoa, você não consegue conviver com ele direto. Porque tem alguma coisa que não dá para conviver com a pessoa. Mas você dá um bom dia, uma boa tarde, oi, sem raiva, sem ira, com o coração limpo, conversar algumas coisas que seja agradável, não tanto, mas pouco, que você sabe que não vai dar certo. Você já sabe quem é a pessoa, porque tem pessoas, gente, que é difícil conviver com ele mesmo. Por isso que fala, é muito fácil amar a Deus que está no céu do que amar o irmão que está na terra. Porque Deus está lá em cima, você não está vendo de nada, né? Ama a Deus. Agora vem amar o irmão na terra, aquele irmão que não quer conserto, aquele irmão que fala mal, aquele. Então, são pessoas assim que nós temos que entregar na mão de Deus e continuar convivendo com eles, não em fingimento, mas com nosso coração limpo, puro e vigilantes. Por que vigilantes? Porque às vezes você está com o coração limpo, puro com a pessoa, ele é atrás, ele está maquinando coisa contra a sua vida. Então nós temos que ser como a Bíblia nos ensina, simples como a pomba, mais prudente como a serpente. Tratamos todo mundo bem, mas pedindo do Espírito Santo de Deus que nos abra os olhos contra aqueles traidores, porque sempre tem. Nós sabemos que tem porque o Senhor trabalhou nessa terra, o Senhor Jesus,
né? Eu falo 33 anos de trabalho com aquele povo ali, os discípulos todos reunidos com ele, onde ele ia atrás, mas nós vimos que no final de tudo teve traição. E ele ainda, no meio dos 12, o único que ele molhou o pão com o vinho e deu um bocado para ele foi o traidor. Então, se Jesus foi traído, nós é que não vamos ser? Mas o Senhor, hora nenhuma, teve raiva de Judas. Creio eu que ele teve até pena, porque queria também levá-lo junto com ele. Mas ele optou a servir o caminho torto. Então é por isso que nós não devemos ficar em cima das pessoas para não dar problema, mas nós devemos perdoar, devemos deixar as pessoas de lado perdoados. Não lembrar que raiva que eu tenho quando eu lembro de fulano. Não, não vamos ter raiva. Tem pessoas que já até desceram a sepultura, outros não desceram ainda, mas nós deixamos ele para lá. Por que que nós deixamos para lá muitas vezes? Porque tem pessoas que não merecem que nós fiquemos conversando muito com eles. Nós temos que tratar eles assim: bom dia, boa tarde, oi, preciso de alguma coisa daqui, porque são pessoas perversas, são pessoas que têm o coração maligno, são pessoas que você está fazendo a bondade para ele está estudando o que, que ele pode fazer para te prejudicar. E acaba prejudicando, te tirando da presença do Senhor, ou fazendo você pecar contra o Senhor. Então, tudo isso nós precisamos aprender de Deus. E aprendemos isso através das Escrituras, aprendemos através dos ensinamentos. Então, quanto mais nós aprendermos nos ensinamentos, nós vamos crescendo com o Senhor, nós vamos crescendo para o reino do Senhor. Então, vamos fazer isso em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor para que Ele possa ouvir nossas orações, que Ele possa estar, em nome de Jesus, cuidando sempre como Ele está de cada um de nós, quero que Ele não te retire de nós a presença dEle, muito menos o Espírito dEle também, entregando nas mãos do Senhor todas aquelas pessoas que nós entregamos todos os dias, aquelas que necessitam. Aí tem pessoa que fala, me ajuda a orar por isso, mas nós englobamos tudo. Por quê? Porque nós sabemos que é difícil, muito difícil você achar uma pessoa que não tem família. E quando você ora pela pessoa, você já fala, eu estou orando por fulano, mas também abrange toda a família. Não sei se nós já ouvimos dizer que uma pessoa da família, sendo sincero com Deus, ele salva toda a família através das orações. Então, a gente ajudando em oração, a pessoa orando, ele consegue o que ele quer. Todos vêm para os pés do Senhor. Mas para isso nós temos que aprender como orar, aprender como comportar. Todo dia eu quero aprender, eu procuro aprender, que eu quero fazer segundo a vontade do Senhor e não a minha. Então vamos fazer isso, vamos ser diferente, né? Precisamos ser diferente. Não vamos só ficar, eu quero cura, eu quero isso, eu quero aquilo. Claro que todo mundo quer, mas primeiramente vamos nos desmanchar, né? Desmanchar que eu falo assim, chorar na presença de Deus pelas coisas celestiais. Senhor, o que falta mudar em mim? Senhor, o que está me atrapalhando a falar com o Senhor? Senhor, por que eu estou inventando tanta coisa para me sair fora da tua palavra? E o que está acontecendo? Fala comigo, Espírito Santo. Se o Senhor não falar comigo através da oração, que haja alguém que eu nem conheça, que fala comigo o que eu estou fazendo de errado. E nós temos que parar também muito de estar falando palavrões, estar chamando o cão para lá e para cá. Aí quando ele vem, a gente começa a ficar com medo. Por quê? Sem chamar, ele já vem, imagina chamando. Então vamos policiar mais as coisas, vamos andar mais. Isso é para aqueles que querem morar no céu, para aqueles que querem ter uma vida aqui na terra, né? Uma vida mais ou menos, a gente fala assim, por quê?
porque a gente não vive totalmente a felicidade, totalmente a paz. A gente não vive nada totalmente nessa terra. Tudo tem alguma coisinha para testar a nossa fé. E por isso que nós temos que ser segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa vontade. Então vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco, que venha acreditar na nossa inocência, que nós possamos ser inocentes verdadeiramente. Porque muitas vezes nós estamos cheios de erros e estamos apontando o erro do outro lá na frente, achando que nós estamos inocentes. Não é porque nós não ouvimos, não, nós já ouvimos, mas nós queremos achar que Deus passou por cima daquilo ali e nós já estamos libertos daquilo. Não. Vamos pedir libertação. Vamos pedir ao Senhor que nos cuide. Vamos pedir ao Senhor que nos sara. Vamos pedir ao Senhor que nos leve a caminho verdejante, como ele diz no Salmo 23. Nós precisamos viver Cristo, respirar Cristo, ser de Cristo. Muitas vezes a gente fala, não é fácil. Não é mesmo. Porque a gente tem que renunciar a muitas coisas. Tem hora que nós temos que louvar a Deus para não responder. A gente louva, ora na mente, para nós podermos passar essa ponte, carregando a nossa cruz. Porque nós precisamos estar sempre ligados em Deus. Vamos voltar ao primeiro amor, né? Quando nós aceitamos o Senhor, que, nossa, era aquela coisa, né? Eu não posso perder hoje, porque hoje vai ter isso, eu não posso perder hoje, vai ter aquilo, eu não posso. Então a gente não queria ficar fora de nada do Senhor. E hoje nós não estamos nem aí. Se eu for bem, se eu não for, amém, porque eu já estou salvo mesmo. Então, mas não é assim. Nós temos que lutar todo dia pela nossa salvação. Se o desânimo bater na nossa porta, vamos clamar ao Senhor para que Ele possa, em nome de Jesus, nos dar força, coragem, esperança, vigor. Muitas vezes nós estamos, às vezes até mesmo, sem condução para estar em algum lugar, sem condução, né, para estar na casa do Senhor. E talvez nós temos até a condução, mas falta coragem. E a coragem só vem se nós estivermos ligados no Senhor através do Espírito Santo de Deus. Talvez eu deixe para amanhã, talvez eu deixe para mais tarde. Eu não sei o que o Senhor vai querer da minha vida, então servir o Senhor verdadeiramente é já, não é para depois, porque nós não sabemos o que há de acontecer conosco e nem com outras pessoas. Por isso que nós sempre falamos, muitas vezes tomamos o nome de enjoados, né? Mas é melhor tomar o nome de enjoado com o homem da terra do que ouvir do Senhor naquele dia. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Vamos pensar nisso? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor possa me perdoar nossos pecados, todo tipo de pecado, não importa qual. Tudo aquilo que nós temos contra a vontade do Senhor. Até mesmo um olhar tortuoso para a pessoa, até mesmo coisas que o Senhor sabe que é pecado que nós fizemos, que o Senhor possa nos dar um puxão de orelha. Puxão de orelha que eu falo assim, falar conosco, porque Ele sempre nos exorta, né? Então vamos clamar ao Senhor isso. E vamos também agradecer ao Senhor por maravilhas que o Senhor fez nesses dias. São criancinhas que nasceram perfeitas, graças a Deus. De mãe que não podia ter filho, o Senhor abriu a madre e deu a criança para essa família. Louvado seja o nome do Senhor. Alegrou essa família, alegrou com outros tipos de coisas também. Então, quem serve o Senhor sempre tem uma alegria. Não é alegria momentânea, é uma alegria que quando às vezes vem alguma coisa para abalar, ele volta naquilo que o Senhor deu e fala, olha, como o Senhor é perfeito. Por que eu estou reclamando? Por que eu estou chorando? Por causa disso aqui? O Senhor fez tudo isso aqui para mim já? Tem pessoas que o Senhor abriu portas de emprego. Tem pessoas que o Senhor alcançou com cura de coluna, cura de perna, né? O Senhor tem vários tipos de coisas que o Senhor fez. E por que ainda nós estamos mal com o Senhor? Por que nós não queremos aceitar o que o Senhor nos está dando para nós? Nós precisamos aceitar. Tem coisas que tem hora que a gente fala, meu Deus, tão novinho. Mas depois a gente fala, é a vontade de Deus, deixa Deus trabalhar.
Quantas crianças que foram tiradas de útero materno com menos de 7 meses e estão aí como se tivesse um mês, graças a Deus. Isso é milagre, gente. Isso tudo é coisa para nós louvar, bendizer e glorificar o Senhor. Mas em vez de nós fazermos isso, nós estamos voltados mais para as coisas mundanas. Nós esquecemos. Enquanto nós estamos voltados para as coisas mundanas, o inimigo está batendo palma e está fazendo lenha na vida das nossas famílias, lenha nas nossas vidas. Então, vamos buscar para nós e para a nossa parentela e por todos aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no Salmo 7, no verso de número 10, diz assim: O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Então, aqui, a palavra do Senhor hoje, o versículo de hoje, nos fala assim, em Salmo 7, 10. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. O nosso escudo não pode estar em outra pessoa. O nosso escudo não pode ter em autoridade. O nosso escudo não pode ter no mão do advogado. Nosso escudo não pode estar na mão de ninguém, a não ser do nosso Deus. Porque é Ele que trabalha, Ele que rege o mundo, Ele que faz tudo. É o Senhor quem faz o impossível acontecer. Tem até um hino que fala: Deus vai fazer o impossível acontecer, e faz mesmo. Mas para isso precisa da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o Espírito Santo, ele sempre nos ensina que o justo pode crer que Deus liberta e ajuda em tempos de aflição. E é verdade. Deus ajuda, Deus liberta, Deus nos ajuda no tempo que nós estamos tão aflitos. O Senhor vem e tira aquela aflição na hora certa. Né? Podemos clamar a Deus também para que o Senhor possa, em nome de Jesus, né, cuidar da nossa consciência, nos dá uma consciência limpa, nos dá um sincero empenho, né, empenhar mais nas coisas de Deus, manter a retidão de coração para com Deus, ser sincero com Deus. Não adianta nada nós falarmos e não cumprirmos. Tudo está anotado. Nós podemos pedir perdão, mas está anotado. Eu prometi a Deus que eu ia fazer e não fiz. Agora Deus me perdoa. Mas você falou que ia fazer. Você deu a palavra a Deus. Então, aqueles que creem em Deus, que diz que são crentes, toda pessoa que crê em Deus verdadeiramente, que crê, né? que diz não, que crê em Deus verdadeiramente, ele pode falar o nome do Senhor com integridade espiritual no coração de Deus. Porque quando nós falamos, crendo em Deus verdadeiramente, toca no coração de Deus. Então nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, me julga aqui na terra ainda, para que eu possa consertar, né? Conforme a justiça do Senhor, porque o Senhor é amor. Nós sabemos que o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça. Então vamos pedir ao Senhor que nos julgue aqui na terra. O julgamento da terra, o que a gente diz? É falar: isso aqui não está certo, isso aqui não está certo. Você toma uma atitude da sua mente, do seu coração. Você não pode fazer isso, porque nós estamos caminhando de passo largo, não para o lado do Senhor, porque nós estamos na desobediência para com Deus. E nós não podemos ser desobedientes para com Deus. Então, se nós continuarmos fazendo esse tipo de coisa, nós estamos sendo o quê? Hipócritas, mentirosos, falsos para com Deus. Então, que nós possamos ter um coração sincero, um coração purificado pelo amor de Deus, mediante a palavra dele, mediante as coisas bem-aventuradas, né? Orar com o coração, não orar assim, amém. Epa, já orei. Não, vamos orar a Deus meditando. Senhor, olha aqui, Senhor. Às vezes nós meditamos, como eu sempre falo, nas pequenas coisas. Às vezes a gente está fazendo algo, mas a mente da gente está
desocupado, aquele algo que nós estamos fazendo não puxa a mente, né? Que a gente já está habituado, a gente começa a falar com Deus ali. A gente começa a estar com o coração contrito em Deus o dia inteiro e vamos falando com Deus, vamos vendo, e ali nós descobrimos coisas que precisamos fazer, ali nós pedimos por outras pessoas e ali nós estamos em comunhão com Deus o dia inteiro. Aí muitas vezes nós falamos, isso não é para todos, é somente para os espirituais. Ah, estou fazendo acepção de pessoa. Não, vamos ser espiritual que nós vamos ter a mesma conversa. Porque não adianta eu conversar com a pessoa que não é espiritual, só vai dar de conta com tudo que eu falo. Ou vai querer me barrar. Vai querer me barrar e eu vou ter que aceitar. É dessa maneira. Então nós precisamos falar com Deus. Precisamos ser sinceros com Deus. Precisamos dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Esse é o Salmo 27 que nos ensina isso. Então nós temos que ser mais gratos a Deus, mais chegados a Deus. Muitas vezes nós fazemos acepção daquele que está tadinho, do chinelinho de dedo, aquele que está com a roupinha pior, né? Que a gente fala assim, pior que a gente fala, porque muitas vezes as pessoas querem comprar muitas coisas muito bonitas para o exterior, mas o interior mesmo está ruim. Então nós precisamos cuidar mais do nosso interior, do nosso coração, apresentar o Senhor com um culto agradável, apresentar o Senhor com oração agradável. Ah, mas eu pedi, eu estou aqui, eu faço tantas coisas para o Senhor, eu não tenho nenhuma bicicleta, eu não tenho nada, eu não tenho como sair. Espera com paciência no Senhor. Se for da vontade dele, ele vai te agraciar. Não precisa ficar com raiva por causa disso. Não precisa parar de servir a Deus por causa disso. Por quê? Se Deus achar que é da vontade dele, ele vai te abençoar, como tem muitos que ele já abençoou aí e não tem feito a obra dele direito. Nem tem ido na casa dele. Olha aí o problema. Então o Senhor sabe a hora de tudo. E nós temos que agradar a Deus. Muitas vezes eu quero ir na casa de fulano, eu quero ir em tal lugar, eu quero ir em tal lugar, não tenho condições. Clama a Deus, Senhor, se for da vontade do Senhor, o Senhor vai me levar lá, em nome de Jesus. Ou com carro ou sem carro, do jeito que o Senhor quiser, o Senhor vai me levar. E nós vamos aonde o Senhor vai querer nos levar. Por quê? Porque nós estamos orando ao Senhor com verdade, rogando Ele através da divina luz dele. Então, nós estamos falando com Deus verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. E melhor ainda é quando nós podemos orar a Deus com as consciências limpas. Ah, se a nossa consciência estiver tudo limpo, tudo limpinho, tudo bom, Jesus vai nos ouvir verdadeiramente, o Pai, o Espírito Santo, e vai nos livrar das injustiças, vai nos livrar contra aqueles que procuram sinceramente nos acabar conosco, mas porque Deus está procurando também aqueles que são sinceros, né, para que são sinceros de todo o coração, para que ele possa agradar, para que ele possa fazer, para que ele possa dar sossego, para que ele possa estar trabalhando na vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos estar sempre ligados em Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Ô Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, venha na tua presença neste momento, Pai. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez no dia de ontem, graças a Deus, pela noite que o Senhor nos deu, noite tranquila, por tudo que ontem começou desde de manhã mal, né, para a gente mal, mas o Senhor deu o refrigério, louvado seja o nome do Senhor, porque tudo do Senhor tem o tempo certo, e nós não sabemos, às vezes na hora, a gente nem desespera, a gente só agradece, louvado seja Deus. Se o Senhor permitiu, é porque é da vontade dele. Mas o Senhor fez tudo segundo a vontade dele,
Graças a Deus, assim eu digo, né? Não sei os outros aí, mas vamos pedir ao Senhor que tenha corrido tudo bem para todos nós. Entregamos nas mãos do Senhor aquelas pessoas que precisam de conversão, aquelas pessoas que não gostam, que falam da palavra do Senhor com eles, aquelas pessoas que falam que creem, mas também não querem servir ao Senhor, preferem servir o mundo, acham que no mundo tem tudo, acham que quem está preso, quem está dentro, quem está com o Senhor, mas preso está aquele que está no mundo, porque o Senhor nos liberta, o Senhor nos cura, o Senhor nos salva, o Senhor trabalha a nosso favor, o Senhor faz segundo a nossa vontade? Não, segundo a vontade dele. E lá no mundo é segundo a nossa vontade. E a nossa vontade não é de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que muitas vezes nós estamos divididos. Um pé no mundo ou um pé na igreja também não vale. Nós temos que estar com os dois pés dentro da casa do Senhor, com os dois pés na presença do Senhor. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Nós temos que estar ligados no Senhor como videira verdadeira da nossa vida. Porque quantas vezes nós sabemos que o inimigo fica ao redor das nossas vidas querendo nos tragar. Quantas vezes nós temos visto inimigo atrás de criança, inimigo dentro de casa de pessoas, o inimigo fazendo ruaça nos lugares. Por que que fazem? Porque nós não estamos fazendo o que precisamos, nós não estamos orando ao Senhor de verdade, nós estamos às vezes em lugar que não está ensinando como combater o inimigo. Então nós aprendemos a combater ele através de oração, através de jejum, através da palavra, através de estar glorificando a Deus e não resmungando, não sempre, como a gente fala, reclamando, mas dizendo, graças a Deus que eu estou aqui, louvado seja Deus que eu estou aqui, mas não é de boca para fora, não é de coração, porque a gente sabe se a gente está nesse lugar, a gente sabe se a gente está em algum lugar que é do Senhor, é porque Ele que nos colocou ali, então não vamos falar, não, vamos agradecer, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, aqui não está 100%, não, mas foi Deus que me colocou, eu preciso fazer ficar 100%, nós que precisamos fazer ficar bom lugar onde o Senhor nos coloca. E vamos agradecer ao Senhor por tudo. Agradecer ao Senhor por essa manhã que Ele está nos dando, graças a Deus. Mais uma manhã de quinta-feira. Nós estamos aqui na presença do Senhor, louvando, glorificando, bendizendo o santo nome do Senhor. Vamos falar com o Senhor verdadeiramente. Vamos abrir o nosso coração para Deus. Já passou do tempo disso, Senhor. E nós não estamos fazendo. Senhor, que o Senhor venha fazer da minha vida segundo a vontade do Senhor. Não importa o que os povos julguem, não importa o que o povo inventa calúnia, não importa o que o povo fala. O que o povo fala para mim, Senhor, não me importa, porque entra no ouvido e sai no outro. Eu tenho, como falo, eu tenho não é medo, não, mas eu tenho temor às coisas que vêm do Senhor. Quando o Senhor fala, eu tenho que me virar para me consertar. Agora, as coisas do homem, o homem fala mesmo, isso aí fala coisa que é verdade, fala e quer acabar com a moral da pessoa, quer fechar a boca da pessoa de qualquer jeito, aí outros ficam com raiva. Não, isso aí não tem nada, 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 nada. Se você tiver com a sua consciência tranquila, continua o teu caminho, vai em frente, deixa as pessoas para lá, porque muitas pessoas fazem isso para tirar nós do sério, como eu já falei, mas nós deixamos ela para lá e vamos continuar orando por elas, para que elas possam ser libertas em nome de Jesus e também cantar do outro lado o hino da vitória, porque o Senhor não fez homem nem mulher para morar em outro lugar, não ser no céu. E aqueles que já endureceram o coração, só o Senhor para ter misericórdia. E aqueles que estão tentando endurecer, aqueles que acham que já sabem de tudo, que já pode voar, mas ainda não tem força, que o Senhor possa cuidar deles, em nome de Jesus, que eles possam dar servos e servas fiéis na presença do Senhor. E aqueles que têm acreditado mais no homem do que em Deus, a coisa não vai ficar boa, não, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso, nessa manhã, entregamos nas mãos do Senhor todas aquelas pessoas que estão precisando de libertação, pessoas que acham que estão libertas, que estão com a Bíblia debaixo do braço e não estão, precisando de ser libertas, porque se eu apertar mesmo, para falar com essas pessoas, elas não sabem direito, então vamos ser mais humildes, mais simples, aprender mais de Deus, não vamos ser pessoas, como a gente fala,
obreiros e obreiras feitas de qualquer jeito, não. Vamos ser obreiros e obreiras feitos através do Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor. Aí nós vamos bem, tudo nós vamos bem, porque nós vamos entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Não vamos acompanhar outras pessoas, não. Vamos acompanhar Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode sim. Agora as pessoas podem nos agradar. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Tem pessoas que vão por aí, pelo agrado, mas não é dessa maneira. Todos nós temos que tratar um ao outro bem. Agora, a quem nós precisamos de agradar e ser, né? E ser agradado é por Deus mesmo. E a pessoa só agrada a nós por Deus quando ele está em comunhão com Deus. Muitos agradam porque necessitam de nós. Quando não necessita mais de nós, ele joga para lá. É como se fosse, não comparando mal, uma laranja. Chupou a laranja, joga fora o bagaço. Vai para lá, não preciso mais. Não vou precisar mais, mas não sabe essas pessoas. Dor de barriga não dói uma vez só. E com Deus é diferente. Deus nos usa, Deus fala e Deus continua segurando para nós, tendo misericórdia, tendo piedade, tendo força, tendo fé, tudo para que nós possamos ser segundo a vontade dele. Entregamos nas mãos do Senhor neste momento também as famílias enlutadas. Quantas famílias enlutadas? Entregamos as crianças em tuas mãos, Senhor. Não cansamos de entregar as crianças em tuas mãos. O Senhor possa, Pai amado, Pai querido, trabalhar no sono das crianças, trabalhar nos dia a dia da criança. Criança rebelde, criança que tem feito coisas que só o Senhor para ter misericórdia. Aí os pais não estão entendendo, acham que as crianças é isso, é aquilo, aquilo outro. Às vezes leva no médico, aí no diagnóstico lá, ele é hiperativo, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Mas não, ora pelo seu filho, ora pela sua parentela, ora pelas suas crianças em nome de Jesus, para que o inimigo possa soltar a vida dessas crianças em nome de Jesus, e que nós possamos cada dia apresentar as crianças nas mãos do Senhor. Aí muitas pessoas, todo dia orar pelas crianças, todo dia, não é todo minuto, porque nós sabemos que a coisa é feia, e nós temos que estar orando, não só pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas irmãs de ciclo de oração. As irmãs de ciclo de oração, elas seguram em oração. Nós temos que estar ligadas no Senhor, mas em oração verdadeira, não só para nós, para todos nós. Muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente fala, você tem horário? Para quê? Eu estou orando para mim, para minha família, muito mal ainda. Não é dessa maneira, que nós não somos sozinhos neste mundo. São muitas pessoas que necessitam de nossa oração. Nós não falamos daquelas pessoas que até mesmo abusam, levantam contra a obra do Senhor, levanta contra nós, levanta contra a palavra, levanta contra o nosso ministério, quer fechar a nossa boca, quer fazer tantas coisas, mas nós vamos para o joelho e entregamos nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa nos dar força, coragem, perseverança, a cada dia para estar de joelho na presença dEle e pedir ao Senhor, o Senhor salva, cura, liberta, transforma. O Senhor vai fazer, porque Ele está vendo o nosso coração limpo, o nosso coração puro, ainda que venha 1000 coisas para sujar o nosso coração, ainda que venha 1000 coisas para sujar as nossas vestes, ainda que venha 1000 coisas para atrapalhar a nossa vida com Deus, nós estamos ligados em Deus como videira verdadeira, porque só Ele traz aquilo que nós necessitamos. E nós pedimos ao Senhor nesta manhã, aquilo que tem vindo para tirar nós da presença do Senhor, aquilo que tem vindo como empecilho para nos afastar do Senhor, que caia por terra nesta manhã em nome de Jesus. E que o Senhor venha com a libertação dEle, que o Senhor venha com a cura dEle, que o Senhor venha com tudo que é dEle, que Ele tem para estar entregando a cada um que tem buscado Ele em espírito e verdade. E aqueles que têm buscado Ele em espírito e verdade, eu creio que tem apresentado pessoas na mão do Senhor, e que o Senhor passa pelos lares nesse momento, passa por esse serviço, aonde tem pessoas, e vem libertando, vem curando, vem salvando, vem trabalhando. Entregamos também nas mãos dos seus hospitais, para que o Senhor possa estar trabalhando em pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão na UTI, necessitando dos cuidados do Senhor. Ali Ele vai fazer segundo a vontade dEle, não a nossa. E nós precisamos aceitar a vontade do Senhor, mesmo que doa, mas precisamos aceitar, porque a vontade do Senhor é uma e a nossa é outra. Nós já passamos por vários tipos de coisa através da vontade do Senhor,
e estamos aqui, porque o Senhor fez de acordo com a vontade dele, e é a vontade dele que prevalece. Entregamos em tuas mãos, Nossa Senhora, que está lá, a daqui de Anutíbia, Senhor, está nas tuas mãos. Tem que ver mais pessoas, também está nas tuas mãos, que nós não sabemos às vezes, né? Não ficamos sabendo, então também não pede oração, a gente fala assim: entregamos em tuas mãos, Senhor, aquela jovem mulher, a qual o Senhor da glória continua trabalhando naquela vida segundo a vontade do Senhor, e que ela possa, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ser agraciada pelo Senhor, como muitos já foram, pela misericórdia do Senhor. Deus amado, Deus querido, entregamos em tuas mãos todo tipo de vício, tudo aquilo que nós precisamos entregar. Pessoas, Pai amado, Pai querido, que às vezes a gente passa por eles e não gosta dessa pessoa, mas a gente sabe quem está ali falando. E o Senhor possa ir repreendendo esse mal, o Senhor possa repreender na preguiça espiritual, repreendendo aquilo que tem cercado nós em casa, não tem deixado nós sairmos para glorificar teu santo nome, e muito menos dentro de casa, porque cada hora é uma coisa que nós temos que fazer e não podemos parar, não podemos, é aquela correria, mas Deus é aquele que prepara tudo. Então prepara, Senhor, a nossa hora de falar com o Senhor, prepara, Senhor, aquilo que o Senhor tem de nos entregar. Entrega em tuas mãos, Senhor, aquelas pessoas que ainda estão lutando com a aposentadoria, meu Pai. Quantos estão lutando, meu Senhor e meu Deus? Só o Senhor para ter misericórdia, meu Pai. Assina, Senhor, se for da tua vontade. Assina, Senhor, as aposentadorias. Assina, Senhor, aquelas coisas que é necessário assinar. Meu Deus, nós clamamos a Ti, aquelas pessoas, Senhor da glória, que são pessoas inconvenientes, pessoas que todo dia quer a mesma coisa. Acho que a gente tem contato, assim, o contato não, tem o poder de estar pegando as coisas e entregando na mão delas. Elas não querem ajoelhar e pedir a Deus, não. Elas querem as coisas prontas. Nós fazemos aquilo que o Senhor nos dá para fazer. Agora, tem muitas coisas que as pessoas precisam também entregar nas mãos do Senhor, precisam pedir ao Senhor. Nós temos que pedir ajuda, sim, e o Senhor entra com providência neste momento, Pai, em todos aqueles que já saíram para o trabalho, cuida deles ali, Senhor da glória, entra com providência, Pai, vai jogando tudo por terra, todo o mal naqueles lugares onde estão trabalhando, que o Senhor sabe que existe, não deixe que eles venham machucar, não deixe que venha acontecer nada com eles, Senhor, dá o livramento do corpo e da alma, em nome de Jesus. Santo Israel, Deus da glória, Espírito Santo de Deus, entregamos em tuas mãos, sítios, os sítios onde tem café, com pessoas que estão pegando café, ali outros secando café. Eu não entendo muito disso, mas eu vejo, ouço falar e converso com pessoas que às vezes têm isso. Então, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar esse povo, fechar a boca do leão, pisar na cabeça da serpente infernal, fechar a boca desse povo. Tem tanto tipo de brincadeira para brincar, a não ser brincadeira que atrai o inimigo para dentro dos nossos lares, para dentro do lugar onde nós estamos. Vamos então, se nós não quisermos brincar, vamos ligar. A maioria das pessoas tem aparelho celular. Liga no louvor, liga nas coisas de Deus e vamos ouvir o louvor, vamos meditar. Nós não estamos neste mundo, não é de qualquer jeito, não é por qualquer coisa, não, porque nós temos que estar louvando, bendizendo e glorificando a Deus e agradecendo a Ele por o que Ele está nos dando, porque eu creio, não tenho certeza, mas eu creio que deu bastante café esse ano, então as pessoas vão colher bastante café e nessa colheita eles podem, não sei como é que fazem, mas eles ali vão receber algo, né, da parte do Senhor. É uma vez por ano, na verdade, mas o Senhor está fazendo com que produza. E outros que trabalham em outras áreas, pessoas que querem mudar de serviço, pessoas que não estão satisfeitas onde estão, pessoas que têm fofocado sobre a vida do outro, para lá e para cá. Tem pessoas que não sabem, mas a coisa é séria. Não fica falando do outro sem saber o que você está fazendo, porque vai repercutir na vida daqueles que falam, porque tem pessoas que você não dá nada por ele, você acha que ele é isso, aquilo outro, mas para Deus ele é pedra preciosa. Muito cuidado. Falo dessa maneira porque eu tenho visto muitas coisas acontecerem e pessoas falando
contra Deus. Depois diz, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Mas para a gente ir para o céu, nós temos que frear um pouco a nossa língua, nós precisamos ver o que nós estamos falando, aonde nós estamos mexendo, porque as coisas de Deus é dessa maneira. E muitos já estão avisando, até mesmo nas redes sociais eu tenho visto, não mexe com pessoas que é do Senhor, não mexe com pessoas que andam nos caminhos do Senhor. Ah, mas fulano não é nada, lá não faz nada. Você que pensa. Talvez você ache que Deus não está nem aí para ele, mas Deus está sim, porque Deus, aquele que tira o tempo para estar na casa do Senhor, em corpo e alma, e orando ao Senhor, o Senhor cuida dele. O Senhor continua cuidando de cada um de nós, fazendo segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus, em cada vida, que o Senhor continua conosco, nos dando força, coragem, perseverança, e que nós possamos fazer aquilo que é da vontade dele no dia de hoje, em nome de Jesus, aquilo que já está determinado por ele e não por nós. Para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que o Senhor fale com você agora. Eu sei que dói quando alguém vem até você e ainda diz foi sem querer, mas já machucou. Eu sei que dói quando você se esforça tanto, perde até o sono organizando e no final não agradou. Eu sei que dói porque tem gente que não pensa, aí nos coloca numa prensa, sem se importar no que vai dar. Fala mal e diz o que não viu, e quando você soube, seu coração feriu. Mas há um Deus no céu que sabe te consolar. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar, ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas com vontade de parar, quando você diz tô forte, na verdade fraco está, só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria vira. Sorriso quando você quer chorar, ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas com vontade de parar, quando você diz sou forte, na verdade fraco está, só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Canta mais. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria
Glória. Eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, isso vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã, alegria, 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 alegria virá. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, vai passar. Estou profetizando. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe o tamanho da ferida que fizeram dentro de você. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio e você doida pra falar, só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos também ficar com esta palavra aqui em Isaías 54, né? Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, tu as condenará. Assim é o que o Senhor diz para nós nesta manhã e todos os dias em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.